Oi, pessoal! Aqui quem fala é a Tamires Vick e começa agora o podcast 100 anos da Semana de Arte Moderna, uma realização de Ovale Brand Studio em complemento à reportagem especial de Ovale. Há 100 anos atrás, entre os dias 13 e 18 de fevereiro, acontecia no Brasil o que ficaria conhecido como a Semana de Arte Moderna de 1922. O marco oficial do modernismo brasileiro que influenciou todo tipo de arte, da pintura à arquitetura, às novas tendências que explodiam pela Europa, as vanguardas europeias. A ideia era tomar conhecimento do que se desenvolvia fora do Brasil, no Ocidente, para que uma arte genuinamente brasileira pudesse surgir, algo que rompesse com toda a formalidade, metrificação, erudição e academicismo que existia com o parnasianismo, e trouxesse a revolução também para o mundo das artes, assim como já acontecia em outra dimensão com a Revolução Industrial no pós-guerra. Para entender a importância da Semana da Arte Moderna de 1922, o Vale conversou com especialistas da região. O doutor em História e professor da Universidade de Taubaté, Moacir José dos Santos, falou sobre o impacto daquela semana para a arte no Brasil. Olha, o impacto naquele momento foi restrito, né? Porque poucas pessoas tinham conhecimento do que estava sendo proposto, um evento no municipal, com pessoas que criticaram, inclusive, então a recepção não foi unânime, mas se estabeleceu muito mais ao longo do tempo, pela repercussão que começou a ganhar nos meios intelectuais, na imprensa, como um marco. Mas naquele momento foi restrito. O papel da Semana de 22 foi exatamente iniciar uma mobilização de intelectuais, de jornalistas, enfim, de personalidades em torno dos estímulos que vinham da arte europeia. A Semana de Arte Moderna foi um movimento de grandes reflexões acerca do que era o Brasil. A ideia não era apenas copiar o que vinha de fora, mas tomar conhecimento do que acontecia para criar algo que fosse genuinamente brasileiro. Mas, principalmente, a gente tem que lembrar que é um momento em que existia um debate público sobre o que era o Brasil, tentativa de interpretar o Brasil. Então, se você olhar no passado, os grandes intérpretes do Brasil, que até hoje são tomados como referência, quase todos escreveram seus grandes trabalhos ali. O Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire, entre outros. Então, esse debate, inclusive, estava presente no meio cultural e da arte. Ou seja, dizer o que era o Brasil e acertar essa interpretação, vamos dizer assim, era entendido como algo que ajudaria a promover o desenvolvimento do país, sendo uma base para as relações políticas, econômicas, educação do povo. Então, tinha esse fervilhar intelectual e a Semana de Arte Moderna de 22 se insere nesse esforço. E aí sim, ao longo do tempo, por conta da persistência desse debate e até pela centralidade que o Estado de São Paulo tinha, que a USP assume a partir da sua criação em 34, a Semana de Arte Moderna de 22 ela vai até ser mais consagrada, né? Inclusive, se você viu essa semana, e eu tenho acompanhado já há algum tempo, o Rui Castro tem escrito vários textos tentando ter uma posição mais crítica em relação ao que foi a Semana de 22. O professor Moacir, da Unital, também falou sobre a influência da Semana da Arte Moderna aqui, no Vale do Paraíba. O Monteiro Lobato, na verdade, ele era um crítico inicialmente da arte moderna, mas a gente não pode esquecer, ele tretou com a Anitta Malfatti, essa coisa toda,
Mas acho que um nome que é pouco lembrado e que tem um papel na cultura brasileira é o Cassiano Ricardo, né? O Cassiano Ricardo, que dá nome aí à Fundação Cultural, ele participou da Semana de 22. Então, quando se fala em relação ao Vale do Paraíba, se lembra das polêmicas do Monteiro Lobato com a arte moderna, ou o próprio conceito de antropofagia, que remete ao Hans Staden, mas a gente não pode esquecer o Cassiano Ricardo. E aí o Cassiano Ricardo, ele chegou inclusive a ser assessor do Getúlio Vargas, teve uma relação com o Estado naquele momento, e tem todo um discurso de valorização da brasilidade que o regime Vargas adota, inclusive para impulsionar a colonização, né, a maior ocupação do centro-oeste brasileiro, né? Então o Cassiano esteve presente na Semana de 22, embora não tão lembrado quanto outros, mas tem essa relação da ideia de, mais uma vez, descobrir o Brasil, de um Brasil que é original, mas também pode ser moderno, e depois dessa aproximação que ele teve com o regime do Vargas, né? Então acho importante destacar que o Vale do Paraíba tem essa relação com a Semana de 22 por conta do Cassiano. E no mundo da comunicação, o modernismo também deixou sua marca, como bem explica Robson Bastos, doutor em comunicação e semiótica e professor de história no Departamento de Jornalismo da Universidade de Taubaté. Ela expandiu bastante porque realmente acabou juntando vários intelectuais de São Paulo, né? Uma coisa inicialmente restrita à cidade de São Paulo, depois foi aumentando. Até na Baixada Santista também eles estão comemorando 100 anos das pessoas da semana que moravam em Santos e Decílio, né? Santos também já. Então ela serviu para expandir, depois ela chegou ao Rio de Janeiro, né? Do Rio, que era a capital, ao Brasil todo também. Então os jornais da época, que eram na verdade como se fosse a internet, né? O rádio só surgiu depois, né? De 22, mas no final de 22. Então o rádio não era uma coisa que atingia as pessoas também. Então era o jornal e a revista, e as revistas também. Então serviu para unir, serviu para divulgar já. Só que o Brasil, na época, até hoje, né, nós temos, mas na época tinha um alto índice de analfabetismo. Então eu diria que era a minoria da população, né, que lia, a minoria que era realmente as pessoas que tinham uma formação até para refletir sobre as artes, para frequentar os locais de arte também, teatro municipal, onde foi feita a semana, né, nesse período de 14, 17 de fevereiro, também em si. Então era uma elite, né, era uma parte da sociedade que tinha essas preocupações intelectuais, preocupações artísticas também. Mas a comunicação foi vital para unir essas pessoas, que até hoje a gente pode ter uma visão da semana pelos jornais e as revistas, já que infelizmente não tem mais ninguém vivo, né, que frequentou aqueles locais também. Então é pelos textos, e o jornal vira documento, né? Uma das coisas que sempre eu procuro passar para os alunos de história do jornalismo, que quando eles estão escrevendo, que eles estão lendo, que eles vão virar história. E a história tem várias leituras, né? Depende sempre de quem escreve, depende sempre de quem documenta, né? Essa que é a questão também. A gente nunca sabe qual é o viés. Olhando de forma especial para a arquitetura, a Semana da Arte Moderna também foi um divisor de águas, como explica Ana Maria Botelho, arquiteta, doutora em multimeios, artista multimídia e coordenadora do curso de Artes e Mídia da Univap, que conta pela sua perspectiva a importância do modernismo no Brasil e suas influências no mundo da arquitetura. Ela é importante porque ela vai trazer para o Brasil ela é importante porque ela vai trazer algo que estava acontecendo na Europa, né? Que é as vanguardas modernas, né? O modernismo estava acontecendo na Europa, né? Nós tínhamos o cubismo, o dadaísmo, o fauvismo, o expressionismo,
né? E o Brasil ainda estava trabalhando com as artes do parnasianismo, uma arte mais pluralista, acadêmica, né? Certo. Então, esses artistas que vão participar da semana de 22, eles são importantes porque eles vão trazer para o Brasil essa nova visão da arte, né? Que é uma arte que ela vai questionar toda a arte acadêmica, né? Da representação, do uso das cores, das técnicas, do tema, do conteúdo. Então, é importante para isso, porque a Anita Malfatti vai estudar lá fora, vai entender, vai ver as diferenças, né? As pessoas que promoveram sabiam do que estava acontecendo. E é importante porque eles vão trazer para o Brasil a modernidade, né? O que está acontecendo no mundo, né? E vai propiciar para o Brasil a formação de uma classe vai propiciar o nascimento de uma classe artística no Brasil, com conteúdos próprios do Brasil. Por exemplo, você vai ter a Tropicália, você vai ter a Bossa Nova, você vai ter a arte concreta, que é uma arte muito importante no Brasil, né? E o Brasil vai se destacar no mundo todo a partir dessas consequências que a semana vai gerar, essas consequências que vão acontecer no Brasil após a semana de 22, né? Até os dias de hoje. Então a gente tem, essa semana ela vai reverberando durante muito tempo até se criar um caldo cultural brasileiro. Essa é a importância. Por fim, os professores Moacir José dos Santos, Robson Bastos da Silva e Ana Maria Botelho falaram sobre o legado deixado pela Semana de Arte Moderna no Brasil após 100 anos. Inclusive, há uns 10 anos atrás, né, tem uma escola da Suíça chamada ETH, né? Vou falar em português, ETH, que é uma escola que tem uma matéria dentro da Faculdade de Arquitetura que se chama Arquitetura Brasileira. Olha. E vários lugares do mundo estudam arquitetura brasileira. E aí a gente teve contato com eles e eles vieram conhecer a arquitetura brasileira e fizeram um livro. E dentro do guia de visitação do Brasil estava o quê? São José dos Campos. Então, São José dos Campos tem uma arquitetura que é conhecida lá fora. Por quê? Por causa do CTA. Consequentemente, por causa do CTA, que o Niemeyer trabalhou, que fez todo aquele projeto, né, vai em volta, na periferia do CTA, vai nascer uma arquitetura com influência da arquitetura moderna, né? E a arquitetura moderna, ela, apesar de nascer no Rio, junto com o Niemeyer, com o Lúcio Costa, e ter Le Corbusier, tem influência da arquitetura da Bauhaus, né? Ela vai criar ramos e um dos lugares aonde vai mais aparecer, que vai fazer experiências da modernidade, um dos lugares importantes é Brasília, São José dos Campos, nas décadas onde estava fervendo, né, a arquitetura. Então, nós temos aqui, a pena que com o tempo, né, a gente teve as mudanças, as transformações, e algumas coisas foram se perdendo. A gente tem pouca coisa fora do CTA, e mesmo dentro do CTA tem muita coisa que ainda não foi preservado, né? Mas esse é um problema no Brasil, né? Não tem um tratamento, né? Um respeito pelas obras de arte, né? A gente vai deixando abandonar tanto que tem algumas coisas que foram demolidas, né? Foram preservadas. Olha, independente dessas disputas, o legado é fundamental porque marca para nós um debate que é constante, que passa pela bossa nova, pela tropicália, pelo cinema novo, que é exatamente o papel da cultura brasileira, que é uma cultura eclética, aberta, que ressignifica contribuições, mas sem deixar de ser original. Então, ela tem esse marco de afirmar que é uma originalidade e uma pujança da cultura brasileira. E ao promover esse debate de maneira constante entre literatos, historiadores, artistas, a semana ela mantém viva essa
característica que existia há 100 anos de buscar definir sempre o que é Brasil, sem se prender a modelos consagrados. Então, esse aspecto irreverente que aparece com a antropofagia é o grande legado e que é o que impulsiona ainda o campo da arte no Brasil. Ficou na questão da arte, da modernidade. São Paulo vivia assim, como se fosse uma província mesmo, parada. E, de repente, eles deram um chacoalhão. O que eu acredito, a leitura que eu faço, que eram jovens, né? Como jovem, geralmente ele é rebelde, ele gosta de mudanças, e eles estavam cansados naquele modelo. Então, eles queriam se atualizar também. Tá? E aí, esse legado deixaram a arte, tanto que teve a discussão da Anitta Malfatti com o Monteiro Lobato, né? Também foi uma grande polêmica. A Anitta foi antes da Semana de Arte Moderna, mas acabou levando o fato. Monteiro Lobato, que eu acho extremamente importante lá, eu sempre falo, ele era, antes de ser o escritor de crianças, escritor infantil, ele era jornalista. Ele só ficou famoso porque ele era jornalista. Também, ele começou a escrever no jornal Estado de São Paulo, e aí, a partir do Estado de São Paulo, ele percebeu que ele poderia ser um grande escritor, além de ter sido advogado, promotor de justiça, empresário, fazendeiro, né? Mas pouca gente sabe, o Monteiro Lobato, jornalista, é importante também. Então, o legado ficou na questão da arte, da literatura, das obras, depois do Mário e do Oswald de Andrade, que seriam, assim, as pessoas assim, mais faladas. Já. Nessa entrevista do Rio Castro, ele coloca uma questão interessante, chamado quase que algumas pessoas são apagadas da história. Quer dizer, tiveram outras pessoas, Graça Aranha, né? Outras pessoas que participaram também, mas alguns nomes só que ficaram. Mas o legado foi esse, na literatura, a revolução, na mudança do parnasianismo, aquela forma antiga também em si, essa revolução que ficou. E o que me preocupa hoje, 100 anos depois, é a nova geração, né, os garotos, os adolescentes, os jovens, pensarem nessa revolução que é possível fazer, principalmente na questão da arte e da literatura. Mas para isso eles têm que saber, né? Tem que ter acesso a esse material. E hoje a gente tem, na internet tem digitar. A questão é a busca, a questão é a procura, né? Quem vai atrás disso também já. Então o legado ficou da mudança. Isso é importante, esses 100 anos também. Uma mudança para melhor, né? Uma mudança de sentido, de significado. Sair daquele mesmismo, daquela literatura do século XIX. Eles quiseram romper, fazendo uma literatura, uma arte do século XX. E esse modernismo veio da Europa, do chamado moderno. Quando a Europa começou a mudar. Então é como se fosse uma onda que chegou no Brasil. Alguns moraram fora do país e vieram para cá, né, entendeu? Já. Outros tiveram outras visões também. Sim. Então esse legado ficou, mas não sei se hoje, após 100 anos, ainda as pessoas têm esse conhecimento. Né? Salvo que é da área acadêmica, como a gente agora está falando já dessa questão dos 100 anos também. O que eu observo, né, é que nós agora, nós temos assim, nós assumimos a nossa identidade, né? Nós criamos uma identidade, nós temos uma cultura. Mário Vargas Llosa fala assim, um jornalista, Mário Vargas Llosa fala assim, que a música brasileira e a arte brasileira, ela é diferente de qualquer lugar do mundo, porque o limite entre o erudito e o popular é muito tênue, né? E a gente consegue fazer essa eu vou falar a palavra, miscigenação na arte, né? Eu acho que começa lá, né, com Di Cavalcanti, né? A gente começa com o Villa-Lobos, né? E começa com esses artistas que vão trazendo essas questões do popular e do erudito, né? E aí a gente vai ter isso muito forte na arte concreta. Na arte concreta ela é mais sofisticada, mas alguns artistas do Rio de Janeiro, por exemplo, como o Oiticica, tem isso muito forte, né? Como Lígia Clark, Oiticica, Lígia Paf. Depois a gente tem a Tropicália, onde isso fica evidente. E agora nós temos um trabalho extenso sobre a arte e periferia. Né? Existem artistas que trabalham com questões muito sérias sobre a linguagem, a representação e a comunicação na periferia. Né? E temos a música também, né? A música dos bailes, as músicas dos funks, dos raps,
E temos uma outra coisa também, né? Então, a identidade. Olha, por exemplo, se você parar para pensar, a Bienal. O que nós tivemos na Bienal esse ano? Nós tivemos o Jaber, que é um artista que estava na Bienal, que é um indígena, né? Isso é muito importante. Isso não aconteceria 100 anos atrás. E ele fez um trabalho fantástico, né? No lago lá do Ibirapuera. Não sei se você viu aquelas cobras gigantes que ele colocou. É maravilhoso o trabalho dele. Quer dizer, nós estamos dando visibilidade à cultura indígena, à cultura negra, à cultura da periferia. Então, isso não era possível 100 anos atrás, era impossível, né? E tem uma outra coisa também que eu acho que é importante, aliada a todo esse movimento de identidade brasileira, de cultura brasileira, desse caldo, né? Nós temos uma outra questão que é a internet. A internet, ela dá visibilidade a uma coisa muito interessante. Eu tenho visto isso muito nos meus estudos. De você poder cantar, dançar, representar, criar, sabe? As pessoas pegam o celular e fazem uma pequena cena, um pequeno sketch, um pequeno isso. Quer dizer, isso está começando a aparecer. E tem coisas incríveis que eu assisto, que eu vejo, que mostra essa coisa de diversidade, da dança, da coisa engraçada. E as pessoas estão migrando e estão mostrando não o belo padronizado, por exemplo, da TV, né, ou do social, mas é um outro tipo de belo, que é muito interessante. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um grande movimento de oposição ao conservadorismo da época que levou a arte brasileira para novos caminhos e que nos trouxe ao que temos hoje, um cenário que não é determinado, mas que permanece em constante transformação e evolução. Eu sou a Tamiris Vick e você ouviu o podcast 100 anos da Semana de Arte Moderna, uma realização de Vale Brand Studio. A edição técnica é de Vitor Fraqueta, com produção e reportagem de Xandu Alves e Tamiris Vick. Quer saber mais? Acesse ovale.com.br. Seja livre, seja o Vale, viva a liberdade!